Olá, pessoal. Vamos começar a nossa primeira aula aí remota, né? E eu quero começar pelo assunto que foi mais ou menos da onde a gente terminou, que era os fundamentos da computação, certo? Só que eu quero começar falando mais sobre as partes mais básicas do computador. E aí a gente vai evoluindo, né, até chegar no que a gente viu da última aula, enfim, todos os componentes do computador, certo? Então vamos lá. Para começar essa aula, eu quero contar para vocês uma historinha, tá? Que essa historinha vai motivar o que eu tenho para falar para vocês. Eu vou ler aqui essa história. Joey é um sujeito muito legal, mas sempre foi um pouco lento. Ele entra em uma loja onde um vendedor está lançando o milagre da nova invenção, a garrafa térmica. Ele está dizendo que o vendedor, no caso, né, está dizendo que a garrafa mantém uma comida que é quente, quente, e uma comida que é fria, fria. E aí Joey pensa sobre isso por um minuto, espantado com esta nova invenção que é capaz, né, a garrafa é capaz de tomar uma decisão sobre qual das duas coisas diferentes ela deve fazer, dependendo do tipo de comida que está dentro dela. Certo? Ele não pode conter sua curiosidade, então ele está pulando para cima e para baixo, agitando o braço no ar, dizendo mais, 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 mais. Finalmente ele deixa escapar a sua grande dúvida. Mas como é que ela sabe o que é que tem dentro dela para poder tomar uma decisão? Bom, gente, o Joey, nesse momento, ele está pensando em diversas coisas, certo? Ele está pensando, nossa, essa garrafa ela deve ter um mecanismo para sentir o que tem dentro dela, se é um conteúdo quente, se é um conteúdo frio. E aí, com base nisso, ela vai tomar uma decisão. E essa decisão vai ser baseada, né, no que está dentro dela. E aí ele começa a viajar imaginando que essa garrafa tem sensores, enfim, diversas coisas, né, que mostram que o Joey, na verdade, ele está complicando a situação, ele está complicando aí a explicação do porquê que uma garrafa térmica consegue manter o conteúdo quente, né, e um conteúdo que é frio, frio. A verdade é que a garrafa, ela se baseia num princípio muito básico, gente. Certo? Que é o princípio do movimento do calor. O que é que isso quer dizer? Gente, quando temos um conteúdo quente, certo? Um conteúdo quente, o calor. O que é que acontece com ele? O calor, ele tende a ir para áreas que estão mais frias, certo? Isso é um princípio básico, é um movimento do calor. Então, ele costuma escapar, tá certo? Então, a garrafa, ela nada mais usa do que esse princípio básico, certo? Então, imagina aqui que eu tenho uma garrafa que ela tem um conteúdo quente dentro. E aí, esse conteúdo quente, qual é o princípio do calor? Ele vai sair, certo? Porque fora, ao redor dele, está mais gelado. Então, a garrafa, ela simplesmente vem com uma proteção a mais aqui. Imaginem que seja essa proteção a mais, para retardar, atrasar essa saída de calor. Então, essa garrafa, na verdade, ela está atrasando esse movimento do calor, certo? E do mesmo jeito,
se eu tiver aqui uma garrafa com um conteúdo frio dentro, como ela é feita com uma proteção a mais, certo? Isso vai atrasar com que o calor entre e deixe essa garrafa fria. Então, gente, na verdade, né, a garrafa ela não tem nada demais, ela não tem sensores, ela não tem nenhum código aí dentro dela. Ela simplesmente está atrasando o movimento do calor. Então, é um princípio muito básico, certo? O Joey, ele estava complicando a situação, né? O cenário. E, na verdade, o princípio, ele é bem básico, certo? E é isso, gente, que acontece com os computadores. Normalmente, as pessoas, elas costumam complicar as coisas do computador. E o computador, ele é muito simples, certo? Ele só é muito veloz, tá? A complexidade, na verdade, está na velocidade, tá? Então, o computador, ele age sobre um princípio da eletricidade. Ele faz poucas coisas, só que essas coisas são muito rápidas. São muito rápidas. Para ilustrar para vocês o quão rápido pode ser um computador, a gente pode comparar essa velocidade, né, com a velocidade da luz, tá? Então, os computadores, eles trabalham sobre esse princípio de eletricidade. A eletricidade, ela normalmente, você pode relacionar ela com a velocidade da luz. Certo? Para vocês entenderem o quão veloz é a luz, eu vou colocar aqui, vou explicar aqui para vocês colocando um exemplo aqui da Terra, certo? Então, a luz, ela pode dar a volta na Terra 7 vezes em 1 segundo. Então, aqui vocês conseguem ter a noção do quão a luz é rápida, certo? E a eletricidade, que é o princípio pelo qual o computador se baseia, que ele usa, é cerca de metade. Tem cerca de metade da velocidade da luz, o que é muita coisa. Então, se o computador ele é baseado em eletricidade, vocês conseguem, então, entender que é muito rápido, certo? Por quê? Porque é como se, né, chegasse a metade da velocidade da luz, que é extremamente rápida, certo? Então, assim, o computador, ele é muito simples, ele só é muito veloz, certo? E é isso que deixa ele muito interessante. Tá, mas ok, como é que ele usa, né, essa eletricidade, certo? E aí, ele usa isso, ele é representado, né, a eletricidade é representada através do bit. Então, quando você pensa em computador, você olha para ele e vê assim várias coisas complexas, né? Ele mostra música, imagens, vídeos, letras, textos, enfim, várias coisas. E aí alguém, né, que como o Joey pode pensar, nossa, será que tem uma imagem lá dentro do computador? Será que tem, né, um texto lá dentro do computador? Não. Não, o computador, ele não tem imagens, não tem números, né, dentro dele. Só existe uma coisa, gente, dentro do computador. E eu vou escrever aqui para vocês, para deixar bem claro. Só existe uma coisa dentro de um computador.
E essa coisa são os bits, certo? E o que é que tem a ver esses bits com a eletricidade? Eu vou já explicar para vocês. Mas imaginem antes uma moeda. Quando você joga essa moeda no ar e deixa ela cair no chão, ou ela pode ser cara ou ela pode ser coroa. Não é mesmo? Imaginem uma lâmpada muito simples. Ou ela vai estar ligada ou ela vai estar desligada. Não é isso? Então, um bit, gente, ele é como se fosse essas coisas. Eu não sei se vocês perceberam, mas o que é que essas coisas têm em comum? Essas coisas têm em comum 2 estados, né? Ou ela vai estar nesse estado, a moeda, no caso, ou ela vai estar cara ou ela vai estar coroa. Lâmpada, ou vai estar ligada ou vai estar desligada. Um bit, ele é até parecido com essa lâmpada. Então, um bit também tem 2 estados, que é ou ele vai estar ligado, ou seja, ele vai ter ali eletricidade, digamos assim, ou ele vai estar desligado. Se ele está ligado, ele é representado por 1, se ele está desligado, ele é representado por 0. Então, vejam, esse é um conceito bem simples, né, do bit. Ele é como qualquer outro objeto, ele tem um tamanho, né, ele tem ali um espaço, e ele só pode estar em um determinado momento do tempo, ele só pode estar em um dos 2 estados. Né? Ou ele vai estar ligado ou ele vai estar desligado, certo? Bom, e aí isso é o que tem a ver com a eletricidade, né? Ou ele vai ter eletricidade ou ele não vai ter eletricidade, certo? E aí, gente, o computador, ele tem muitos desses bits aqui, né? Um bit pode ser uma coisa bem simples, mas o computador tem muito dele, tá? E aí, para eu explicar para vocês o uso, né, desses bits aí, na verdade, como ele pode evoluir, eu vou contar outra historinha para vocês, certo? Imaginem, né, um quarto, tá? E nesse quarto eu tenho uma lâmpada ligada, certo? Eu tenho essa lâmpada ligada. Porém, você entra nesse quarto e você pensa, eu vou desligar essa lâmpada. Porque essa lâmpada não precisa estar ligada, né? A gente está de dia, tem muito sol, então eu não preciso dessa lâmpada ligada. E aí você vê um interruptor de lâmpada perto da porta. E aí a primeira coisa que você pensa é, vou então ligar esse interruptor aqui para poder funcionar, para poder desligar a lâmpada. Só que você percebe que você não consegue desligar a lâmpada só com ele. E aí você acha estranho que talvez esse não esteja funcionando. E aí você tenta fazer isso com o outro. E aí você não consegue. Mas de repente você achou uma combinação que é ligando esse e ligando esse, que algo acontece. Então você percebe que você tem que usar essas duas coisas para poder manipular essa lâmpada, certo? Então isso, gente, o que eu quero, né, com essa historinha, na verdade, é para motivar vocês, para levar vocês a entenderem que uma parte do computador, que é a parte mais, né, digamos assim, básica do computador, funciona como esse quarto. Tem 2 entradas
que vai se transformar de alguma forma em uma saída, certo? Duas entradas, uma saída. E essas entradas são os bits, imagina que são os bits com ou sem eletricidade, certo? E isso aqui, gente, é a parte mais básica pela qual o computador é feito. Isso são chamados de portas, tá? E é essas portas que eu vou explicar para vocês aqui na aula de hoje. As portas lógicas. Bom, existem aí alguns tipos de portas lógicas. A primeira que eu vou ensinar para vocês é a AND, ou em português, e, certo? Essas portas, elas são representadas por diagramas, né? Por desenhos, tá? Então, imagina que eu tenho meus 2 bits de entrada e essa porta tem esse formato aqui, tá? Esse formato meio quadrado, arredondado. E eu tenho 2 bits de entrada e vou ter um de saída, que eu posso representar assim, certo? Mas lembra que esses bits, eles podem ser 0 ou 1? Pois então, se eles podem ser 0 ou 1, isso significa que aqui eu vou ter algumas combinações, que vão resultar em um determinado resultado, né? Em uma determinada saída. Pois bem, gente, é isso que a gente tem que aprender com essas portas. Então, vamos lá. Imagine que eu tenho o A sendo 0 e o B sendo 0. Então, o bit A é 0 e o bit B é 0. Mas eu também posso ter outras possibilidades aqui, concordam comigo? Posso ter 0 ou 1, eu posso ter 1 ou 0, eu posso ter 1 ou 1. Então, essas são todas as possibilidades que eu posso ter aqui nessas minhas portas lógicas, né? Quando eu tenho essas duas entradas. Pois bem, na porta lógica I, imaginem assim, que eu só vou ter eletricidade aqui na minha saída se eu tiver eletricidade no meu bit A e no meu bit B. E isso só acontece quando eu tenho 1 e 1, não é isso? Se eu tiver o A como ligado e o B como desligado, que é o caso essa penúltima combinação aqui, eu não vou conseguir ter eletricidade, porque eu preciso das duas portas. Então, aqui é um 0. Do mesmo jeito é essa combinação aqui. E do mesmo jeito é essa, que nenhuma dos bits tem eletricidade. Então, eu também vou ter um 0. E isso aqui, gente, que a gente acabou de fazer, se chama tabela verdade. E essa é a tabela verdade, né? AND, certo? Bom, e a outra tabela verdade, professora? A outra tabela verdade é a tabela do OR. Né? Essa tabela OR em inglês, é OU, tá? OU. Vou botar aqui para vocês. E ela também tem uma representação. Qual a representação dela? Essa forma mais... é um triângulo arredondado, né? Digamos assim. Certo? Então, ela também pode ter aqui duas entradas, né? 2 bits. E a saída vai ser, né? A união... Aí, na verdade, pode ser representado por A mais B. E
do mesmo jeito, como são bits, eles podem ter 0 ou 1, certo? Que são as possibilidades. Só que essa decisão não é mais igual a como a AND. Essa decisão aqui, ela é a OR, tá? Então, a gente tem que ver como é que ela se comporta. De novo, meu bit, ele pode ser 0 ou 1. Então, meu bit A pode ser 0, o bit B 0. O bit A pode ser 0, o bit B 1. O bit A pode ser 1 e o bit B 0. E os dois podem ser 1. Como isso vai funcionar? Bom, vamos tentar usar o mesmo conceito que a gente está usando desde o começo, de eletricidade. Então, essa porta aqui, esse resultado, ele só vai ter eletricidade, a saída, se uma das minhas duas entradas tiver eletricidade, ou a A ou a B. Bom, quando isso acontece? Isso acontece, se você for ver, eu tenho eletricidade nessas combinações aqui. Então, aqui eu vou ter eletricidade, aqui eu vou ter, aqui eu vou ter. Então, a minha saída A mais B vai ser 1 quando uma das duas tiver. Ou se as duas tiver, melhor ainda. Nessa possibilidade aqui, nessa combinação, nenhuma das minhas duas entradas tem. Então, eu vou ter um 0 de eletricidade. E aí, essa é a tabela verdade do OR. Certo? E aí, existe uma outra tabela verdade, uma outra porta, que também é uma das mais básicas, né? As mais básicas são a 3, que é a NOT. Ou não, né? Que é justamente a porta que vai inverter, certo? O resultado. E do mesmo jeito que as outras, ela também tem uma representação por figura. E no caso dela, é um triângulo, né, com uma bolinha aqui do lado. E essa bolinha sempre denota inversão. E notem que ela só tem uma entrada, tá? E a saída vai ser o A com essa barrinha aqui, que é o oposto da entrada. Então, ela é muito simples, né? Ela é muito simples. Eu tenho um A e o meu resultado, a barra. Então, se o meu A for 0, né? Meu bit A pode ser 0 ou pode ser 1. Se o meu bit A for 0, o A barra vai ser 1. Se for 1, vai ser 0. E aí, essa, né, a tabela é a tabela verdade do NOT. Fácil, né? E aí, pessoal, o interessante de notar essas portas lógicas é que quando você une elas, porque você pode fazer isso, a união de várias, para criar circuitos lógicos, certo? Então, por exemplo, eu posso criar aqui um circuito lógico que une uma porta AND e uma porta OR. Certo? Isso é um circuito lógico. Né? Essa saída X aqui nada mais vai ser do que meu A vezes o B. Lembra que a porta AND ela pode ser representada assim.
mais a saída dela aqui com C, que é a OR, certo? Então, essa é a expressão dela. E isso aqui eu formei, né, um circuito, certo? Um circuito lógico. E aí, se eu atribuir valores, né, se eu atribuir aqui os meus bits, né, eu vou ter um resultado. E o resultado desse, por exemplo, se eu atribuísse A como 1, B como 1, C como 1. O que seria, então, o meu X? Vamos fazer aqui. Imagina que aqui é 1, 1. A 1 e 1, ele vai dar o que pela minha tabela verdade do que a gente viu? É só pensar naquele conceito. Eu só vou ter eletricidade na saída se eu tiver A e B com eletricidade. Aqui, no caso, tem. Certo? Aqui o meu C é 1, né? Então, o que é o X? Aí eu penso de novo. X eu só vou ter eletricidade na minha saída se eu tiver ou de um ou de outro. Eu tenho dos dois. Então, o meu X, ele é 1. Muito fácil, né, gente? E aí eu posso ter diversas combinações, tá? Para formar diversos circuitos lógicos, tá? E aí, o exercício da aula de hoje vai ser isso. Eu vou mostrar para vocês alguns desses circuitos lógicos. Vou atribuir, né, valores aos bits. E vocês vão me falar a resposta de qual é o X, certo? Daquele circuito lógico. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida a gente vai tirar na próxima semana, né? Através também da resolução dos exercícios.